Atividade número 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele precisa viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Vou fazer aqui no verso para que a gente tenha mais espaço. Agora a gente vai trabalhar com o probleminha das grandezas, do que a gente chama de regra de 3, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente começa colocando no problema o que o número se refere. A gente tem a quantidade de dias trabalhados e a quantidade de folga que ele vai ter de acordo com esses dias trabalhados. O exercício nos disse que a cada 16 dias que ele trabalha, ele consegue folgar 3. Para que ele tenha uma folga maior, ele trabalhou durante 96 dias sem folgar e a gente quer descobrir quantos dias de folga ele vai ter. Na matemática, quando a gente não sabe o valor de um número, a gente representa pela letra X. Aí, a gente, analisando os itens que a gente tem, como ele trabalhou mais dias, significa que ele vai ter uma folga maior. Aqui a gente tem uma grandezas diretamente proporcionais. Então, como ela é desse tipo, a gente pode montar duas frações, seguindo a ordem desses números que apareceram para a gente, e multiplicar em cruz, formando uma espécie de x. 16 vezes o x é 16x, igual a 96 vezes 3 vai dar 288, já fazendo o cálculo para agilizar. O número 16 que está multiplicando vai vir fazendo a operação contrária, característica de equação. Com isso, a gente consegue descobrir que o x é igual a 18, ou seja, ele terá 18 dias de folga, trabalhando 96 dias sem folga nenhuma. Letra B. Para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então, vamos pensar. A gente tem a quantidade de dias que ele trabalha e a quantidade de dias que ele folga. A cada 16 dias de trabalho, ele possui 3 dias de folga. O que o exercício está pedindo é quantos dias ele vai precisar trabalhar para que ele obtenha 30 dias de folga. Basta a gente organizar o exercício colocando embaixo de cada palavra o que o número se refere. Uma folga maior significa que ele precisa ter uma quantidade maior de dias de trabalho, são grandezas diretamente proporcionais. Basta a gente montar as fraçõezinhas nessa ordem. 16 sobre x é igual a 3 sobre 30 e multiplicar em cruz. 3 vezes o x é igual a 16 vezes o 30, que vai dar 480. X é igual a 480 dividido por 3. X vai ser igual a 160. Então, ele precisa trabalhar 160 dias para que ele consiga 30 dias de folga. Letra C. Se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Mesma coisa. A gente tem a quantidade de dias que ele trabalha e a quantidade de folgas que ele tem. Se ele trabalha durante 16 dias, ele possui 3 dias de folga. Se ele trabalhar durante 60 dias, quantos dias de folga ele terá? X, porque a gente não sabe o valor. Multiplicando em cruz, porque aumentou o número de dias, vai aumentar o número de folgas, são grandezas diretamente proporcionais. 16 vezes o x é igual a 60 vezes 3, que dá 180. X é igual a 180 dividido por 16, a gente passa fazendo a operação inversa. X é igual a 11,25, ou seja, ele vai ter 11 dias completos de folgas, porque isso aqui passou um pouquinho de um dia. E por fim, na letra D,
Se em 60 dias de folga o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Considerando então quantidade de dias que ele trabalha e folga que ele tem. A cada 16 dias ele folga 3. Como aqui são 11 e pouquinho, o próximo número, 12 dias de folga, ele vai trabalhar X. Folga maior significa que ele vai trabalhar mais. Podemos multiplicar em cruz porque nós temos grandezas diretamente proporcionais. 3 vezes o x é 3x, 16 vezes 12 é 192. O x vai ser igual a 192 dividido por 3, que vai dar 64 dias, ou seja, ele precisa trabalhar a mais do que esses dias aqui do item anterior, 4 dias a mais para obter o benefício.